Quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Reverendíssimo pároco, Padre Silvano, reverendíssimo Padre Marco Antônio, digníssimo reitor do nosso seminário, em nome de quem eu quero cumprimentar todos os sacerdotes e também os nossos ministros, diácono e subdiácono, reverendíssimas irmãs aqui presentes e reverendíssimos seminaristas, prezados fiéis, devotos do Senhor Bom Jesus crucificado, patrono desta paróquia. Podem sentar. Quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Parece uma afirmação bem severa, mas não é. Nós estamos sempre perdendo a nossa vida, mas para que nós possamos encontrá-la na vida eterna, é preciso que nós a vivamos por causa de Jesus, o Salvador, o Senhor, bom Jesus. E por isso, quem perder a sua vida por causa de mim, disse o Senhor, bom Jesus, a encontrará. Estamos nesta festa tão bela, celebrada no mundo inteiro, no Oriente cristão, a transfiguração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma grande solenidade do ano, junto com a Páscoa, o Natal, a exaltação da Santa Cruz. Esta festa foi introduzida no Ocidente durante o século XI e começou a celebrar-se também em Roma. Foi incorporada ao calendário romano pelo Papa Calixto III, em agradecimento pela vitória das tropas cristãs diante dos turcos na Batalha de Belgrado, e foi em 6 de agosto de 1456, por isso nós celebramos nesta data. Depois de meditar os santos, os mártires perseguidos por causa do reino dos céus e o seu Senhor, vamos olhar hoje para o próprio Senhor. Jesus se transfigura para tirar do coração dos discípulos o escândalo da cruz, para ajudá-los a suportar os momentos obscuros de sua paixão. Na nossa vida cristã, a cruz e a glória estão intimamente unidas. Um dia, pela graça de Deus, nós participaremos da glória, mas ela está unida à cruz do Salvador. No evangelho que nós acabamos de ouvir, cantado e lido, o evangelista São Mateus diz que 6 dias depois, e esses 6 dias depois, são 6 dias depois da confissão de São Pedro. Jesus tinha perguntado o que acham, o que pensam os homens, as pessoas, a respeito do Filho do Homem, e São Pedro tinha dito, em nome dos discípulos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso que São Pedro pensava. Ele pensava inspirado pela graça. E essa resposta agradou
muito a nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, sabendo que São Pedro tinha um bom pensamento a respeito do Salvador, o próprio Salvador começou a falar da sua paixão, do seu sofrimento. Era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Era preciso, isso fazia parte da redenção, era necessário falar. E em seguida, Jesus tinha dito: quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perder a sua própria vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Nosso Senhor fala da glória, Nosso Senhor fala da vitória, mas a vitória era a vitória sobre uma batalha que Ele ia levar para a nossa salvação. E também a vitória do cristão é uma vitória de uma vida levada em união com nosso Senhor Jesus Cristo, que é a vitória da sua salvação. E por isso nosso Senhor diz: quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Tiremos, prezados irmãos aqui presentes, uma breve lição desta cena tão bela, tão admirada pelos santos, pela igreja, que é a transfiguração de nosso Senhor. Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, para um lugar retirado, que a tradição chama de Monte Tabor. E ali, ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas, diz São Mateus, ficaram brancas como a luz. Nisto, diz São Mateus, apareceram-lhes, porque apareceram não somente para Jesus, mas esses dois patriarcas, Moisés e Elias, apareceram para São Pedro, para São Tiago e para São João, que estavam ali. Esses dois patriarcas representavam a lei e os profetas. Porque Jesus veio para cumprir tudo que estava na lei. Na ressurreição, os discípulos se lembraram disso. Jesus os fez lembrar. Ele veio para cumprir tudo que estava na lei e nos profetas. Ele veio realizar. E por isso já estavam ali os representantes, Moisés e Elias. E estavam conversando com Jesus. Estavam conversando, diz São Lucas, sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo poderia parecer uma derrota, mas não era uma derrota, era uma batalha que terminaria numa vitória. Era uma grande humilhação para vencer o demônio orgulhoso e também o nosso orgulho. Ele é o Senhor bom Jesus que veio nos salvar com suas palavras, com a sua graça, com seus exemplos, com seus milagres, mas com a sua grande vitória, a vitória da Páscoa, que foi com a sua morte, seus sofrimentos,
e com a sua ressurreição, era necessário que Jesus passasse por ali. E para que os discípulos, a começar São Pedro, aquilo impressionou imensamente a São Pedro. São Pedro guardou aquilo. Então apareceram os patriarcas falando sobre a paixão de nosso Senhor. Os senhores meditaram durante toda a novena sobre a paixão dos santos. Eles foram grandes heróis, eles foram um exemplo, eles foram uma grande força para os seus na sua época, os cristãos. Mas eles abraçaram a cruz de Jesus. Pedro, ao ver aqueles dois patriarcas, profetas, Moisés e Elias, conversando com Jesus, tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Os exegetas falam que São Pedro se lembrou das tendas porque eles estavam numa época em que os judeus estavam celebrando a festa dos tabernáculos. Eles faziam tendas para lembrar a grande peregrinação que os israelitas tiveram ao sair do Egito em busca da terra prometida. Então a lei dizia que eles deviam comemorar durante 7 dias, vivendo em tendas, mas fazendo festas nessas tendas, como diz o livro de Levítico. Eles deviam fazer aquilo no primeiro dia, tomando folhagem de árvores ornamentais, ramos de palmeiras, galhos de árvores, de salgueiros. E vos alegrareis, dizia a lei, durante 7 dias, diante do Senhor vosso Deus. 7 dias morareis em tendas, para que os vossos descendentes, saibam que eu fiz morar os israelitas em tendas, quando os fiz sair do Egito. São Pedro lembrou-se daquilo, e São Pedro lembrou-se daquilo, evidentemente, por permissão e vontade da divina providência. Porque nosso Senhor Jesus Cristo estava depois, com a sua atitude, para dizer para São Pedro que nós também, nós estamos numa peregrinação. Nós buscamos uma pátria que vem depois desta vida. Nós somos peregrinos. E por isso São Pedro lembrou daquilo. São Pedro talvez lembrou para comemorar ali, ficar ali, e nosso Senhor aceitou. São Pedro ainda estava falando de fazer essas tendas, que evidentemente ele não fez, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. Essa sombra representava o Divino Espírito Santo. Essa sombra era um sinal sensível da presença de Deus. Assim também Deus fazia no Antigo Testamento, quando tirou o seu povo do Egito. No livro de Números está dito que havia uma nuvem que ia guiando o povo. Se a nuvem parasse, o povo parava. Se naquele mesmo dia a nuvem começasse a caminhar, o povo também caminhava, porque aquela nuvem era um sinal sensível da presença de Deus. Se a nuvem ficasse 1 ano, o povo ficava ali naquele local do deserto 1 ano, porque eles eram guiados por Deus. E Jesus quis que acontecesse tudo isso ali. Aquela nuvem
era um sinal da presença, da teofania da Santíssima Trindade. Ao ver a nuvem que os cobria com a sua sombra, os discípulos ficaram muito assustados. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantai-vos, não tenhais medo, porque era o Senhor bom Jesus que estava ali. E eles então se levantaram. Jesus disse para eles, quando eles ergueram os olhos, não viram a ninguém mais senão Jesus, descendo daquela montanha, Jesus lhes recomendou: não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. E o nosso Senhor, ele se colocou numa cena em que ele marcou para sempre São João, São Pedro e São Tiago, de que vai haver sim a cruz, a paixão, a humilhação, mas aquilo vai valer a pena, porque depois o Filho do Homem vai ressuscitar dos mortos e vai entrar na sua glória. Então, meus amados irmãos, nós cristãos, nós que amamos, que adoramos, que seguimos o Senhor bom Jesus, Ele quer ser o Senhor bom Jesus e crucificado. Nós não podemos perder essa marca do cristão. O cristão, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, por amor à verdade, para cumprir os seus deveres, ele abraça a cruz. O padre, para cumprir os seus deveres, abraça a cruz. A glória vem depois. A consagrada, a irmã, para cumprir os seus deveres, agradar a Deus e ajudar o próximo, ela abraça a cruz. Dos casados, dos pais, nem se diga. Quem ama o Senhor bom Jesus não pode deixar de lembrar a sua cruz. É uma festa, é uma alegria do resgate que nosso Senhor fez. Mas o instrumento da cruz, Jesus quer sempre nos apresentar. A igreja entendeu isso. Desde o início, a igreja põe num bispo, num papa, num bom cristão, uma cruz. Nós teremos um dia a ressurreição, mas ela supõe a paixão. Pode ser que nós não tenhamos essa graça de sofrer muito por Jesus, sofrer um sofrimento ordinário, humano. Mas se é por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, vai valer a pena. Mas também se nós sofremos muito por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, isso quer dizer também que Jesus fará muito por nós. Quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Que nós perdermos, muito mais ganharemos do Senhor bom Jesus. Quero terminar, meus amados irmãos, lembrando São Pedro. São Pedro, na sua epístola, ele diz aqui nesse pequeno trecho que nós temos, que em breve, diz ele, em breve será derramada esta minha tenda. Que era a vida dele aqui. Ele achava que ele já ia morrer em breve. Conforme nosso Senhor Jesus Cristo me tem manifestado. Porque lembremos que depois de Pentecostes, São Pedro muitas vezes recebia uma visita de Jesus que o orientava. E ele diz, conforme nosso Senhor Jesus Cristo me tem manifestado. Jesus tinha dito a ele que estava já breve a sua saída daqui. E por isso mesmo, ele diz nesse pequeno trecho, no versículo 15, eu me empenharei
para que depois da minha partida, vós recordeis dessas coisas. E uma coisa que São Pedro fez questão que os seus fiéis, nesta carta, segunda carta que ele escreve, é que ele esteve num monte com Jesus. Ele diz que ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, e esse ele aqui, a que ele se refere, é Jesus. Jesus recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz: este é o meu Filho bem-amado, no qual está o meu agrado. E uma observação que faz um estudioso da Escritura, ele diz assim, que é a vontade do Pai que nós ouçamos Jesus. Mas o exegeta, ele tem o cuidado de dizer que não é só que ouçamos Jesus, é que nós ouçamos Jesus, que é preciso que Jesus passe pela cruz. E que nós ouçamos Jesus, que se for da vontade dele, que nós também passemos pela cruz, que nós ouçamos Jesus. A voz do Pai dizia: este é o meu Filho amado, nele está o meu pleno agrado, escutai-o. Para São Pedro fazer, para São Pedro não se escandalizar, para o cristão também não se escandalizar, se por acaso a cruz bate à sua porta. Jesus, o Senhor bom Jesus, nos ensina. E São Pedro então faz questão de dizer: antes de eu morrer, que vós recordeis estas coisas. Jesus recebeu honra e glória da parte do Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: este é o meu Filho bem-amado, no qual está o meu agrado. E São Pedro diz assim: esta voz, nós a ouvimos, vinda do céu, quando estávamos com ele na montanha santa. Que o Senhor, bom Jesus, nos abençoe nesse dia, amados devotos e irmãos. Quantas vezes poderemos dizer, como São Pedro: Senhor, é bom ficarmos aqui. Quantas vezes nós sentimos isso? Quantas vezes nós sentimos que é bom rezar? Foi boa a Santa Missa, foi tão bela a Santa Missa. A minha família é tão cristã, como é bom estar ali. Dá vontade de fazer um tabernáculo e ficar ali só naqueles momentos bons. Mas nosso Senhor nos ensina que talvez nós tenhamos que passar pela cruz. Se a cruz chegar, só Deus sabe como ela é, que nós a abracemos, que nós escutemos Jesus. É a voz do Pai que diz: este é meu Filho muito amado, escutai-o. Que Nossa Senhora, o Imaculado Coração de Maria, que também protege esta paróquia, nos ajude sempre a escutar Jesus e a fazer a sua santa vontade. Que a nossa vida seja constante, dedicada, oferecida a Jesus, para que um dia nós a possamos encontrar gloriosa com Jesus. Quem perder a sua vida, por causa de mim, a encontrará.